Paz do Senhor, geração CAAD, muito boa noite para vocês. Eu sou o Lucas Jordão, eu faço parte do marketing da CAAD e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: internet e jogos online. Daqui a pouco vocês vão entender o motivo por que vai ser dito esse assunto. Só que eu não estou sozinho, obviamente. Então eu vou chamar aí, para vocês conhecerem um pouquinho, eu vou chamar a Esther. Boa noite, Esther, seja bem-vinda! Boa noite, a paz do Senhor é um motivo de muita alegria e empolgação estar aqui. Sejam muitíssimos bem-vindos à nossa live. Eu sou a Esther Dias, eu faço parte do marketing da Cojade. É um prazer imenso te receber, estar aqui juntamente com o Lucas. A gente se alinhou muito bem e estamos aqui para trazer o melhor conteúdo para você que está aí nos assistindo. E Esther, vamos ser só nós dois ou vai ter mais alguém nessa live CAAD tá on? Então, não é só nós dois, né? Então nós temos aqui a Beatriz, mas nossa amada Bia está aqui conosco, a nossa psicóloga, para poder falar um pouquinho, porque é um tema muito especial e que nós precisamos debater. Sim, gente, obrigada, muito boa noite. Paz do Senhor para todos. Acho que esse é um momento bem gostoso, um bate-papo bem legal. Eu estou aqui à disposição para compartilhar com vocês esse assunto sobre jogos, tecnologia. Tamo juntos. Ai, Bia, é um prazer imenso te ter aqui. Mas antes que nós possamos começar, nós vamos fazer uma oração. E logo em seguida eu já passo a minha palavra para o Lucas. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, estamos muito felizes de estar aqui, podendo comentar um pouquinho da Tua palavra, um pouco sobre como o Senhor quer que nós entendamos alguns temas, alguns assuntos que estão no nosso cotidiano. Pedimos para que o Senhor abençoe a vida do Lucas, a vida da Bia e de todos que estão aqui assistindo, que o Senhor toque no coração e que essa live seja extremamente positiva e produtiva para quem está assistindo. Te agradecemos por esse momento e essa satisfação. Amém. Bom, pessoal, para nós estarmos aqui, nós somos gratos ao pastor Alcides Fávaro. Ele dá essa disponibilidade, ele nos dá autonomia para ser feito esse trabalho. Muito obrigado, pastor, pela sua vida, por todo esse carinho que o senhor tem com a CAAD, com os nossos adolescentes. Agradecer também aos nossos líderes, o Pedro Maza. Um abraço, Pedro, muito obrigado pela sua confiança. Thiago Chagas e Diego, amamos vocês, muito obrigado por esse carinho. E agora vem a pergunta: o porquê que vocês querem de falar de internet e de jogos online? Bem, não é uma questão de, digamos assim, de sermos chatos, tá bom? A questão, vamos ver aqui algumas informações. No Brasil tem cerca de 24 milhões e 300 mil crianças pré e adolescentes que usam a internet. E aí, no estudo em que nós fizemos, nós vemos que passam muito tempo, cerca de 25 horas em um mês no YouTube. Passam muitas horas, mais que o normal em jogos online. E aí vem a certa preocupação. E a pergunta que nos foi feita foi: a tecnologia digital é uma arma ou uma ferramenta? E aí, eu te faço essa pergunta. Respondam aí no comentário: é uma arma ou uma ferramenta? Então, nós vamos passar agora para a Bia. Bia, se apresente por gentileza, nos conte de que igreja você é, em que faculdade a senhora se formou, por gentileza. Então, gente, eu frequento a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, aqui em Osasco, já há mais de 25 anos. Eu sou psicóloga de formação, psicóloga clínica, tenho meu consultório no momento online. Eu me formei na Universidade Anhanguera. Fiz
5 anos o curso de psicologia, mas eu tenho 2 outras graduações. Antes eu fiz 5 anos de teologia e uma pós-graduação em aconselhamento. Então, também sou professora há muitos anos, trabalho com pessoas há muito tempo, amo estar com pessoas. Respondi? Respondeu. Então, Esther, você está ansiosa para nós começarmos? Nossa, muito! Nós preparamos várias perguntas, nós conversamos com a Bia, eu e o Lucas conversamos bastante para que a gente pudesse trazer o melhor conteúdo para você. Tanto que é uma honra estar juntamente com esses dois aqui, porque nós estamos totalmente distantes um do outro. Mas nós queremos poder compartilhar sempre o melhor e poder acrescentar no reino. Então, a satisfação é imensa, Lucas, confesso. Amém. E pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Afinal de contas, é uma noite de ensinamento a todos nós. Envie para o seu primo, para o seu amigo, para o amigo da escola, para o amigo do primo, do tio, da tia. Envia isso para todo mundo, tá bom? Que isso é muito importante para todos nós. Então agora nós vamos iniciar com o tema, vamos alinhar aqui, sobre a internet. Então, atenção para a primeira pergunta para a Bia. A tecnologia digital é uma arma ou ferramenta? O que a senhora nos diz? As 2 coisas, Lucas. Vou fazer uma outra pergunta. Você deixaria seu filho, a sua filha, ou algum parente muito próximo, alguém que você ama, sozinho numa praça distante, desconhecido? Provavelmente a resposta seria não. Então, a internet ela é uma importante ferramenta de estudo, de entretenimento. Eu uso muito a internet, eu estou conectada praticamente o dia todo, é meu instrumento de trabalho, eu trabalho com ela. Mas ainda assim é um espaço muito perigoso, com muitos perigos. Então é por isso que é importante esse tema, a gente precisa conversar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, sobre o risco, os riscos que existem, né, na navegação virtual. Então, dependendo da forma como você usa, pode ser uma arma ou uma ferramenta. Muito bom, Bia, é verdade. Às vezes a gente não consegue o equilíbrio, né, entre as 2 coisas. A gente pende para um lado, às vezes pende para o outro, mas nós estamos aqui para entender um pouquinho e a Bia está nos ajudando a saber como nós podemos utilizar essa ferramenta, mas que também pode se tornar uma arma. A segunda pergunta que eu quero fazer, Bia, é quanto tempo é recomendado que um adolescente esteja acessando a internet? Olha, isso é uma discussão, depende muito de como cada família olha para isso, mas do ponto de vista científico, a gente tem umas divisões por faixas etárias, tá? Esther e Lucas e os amigos que estão nos assistindo. Então, como a gente está falando de adolescentes, então vamos pegar aí as crianças e os adolescentes, então a gente diria assim que de 6 aos 10 anos seriam 2 horas e ainda supervisionado. Da faixa dos 11 aos 18 anos, até 3 horas. E jamais, mas jamais virar à noite. E a gente sabe que acontece justamente o contrário, né? Verdade, Bia, verdade. E hoje nós temos uma tecnologia muito boa, que são os nossos celulares, que você pode ir aí na sua casa, configurar e pôr limite. Eu mesmo tenho limite no meu celular, não dá pra ficar o dia inteiro no celular. Nós temos que ter desenvolvimento pessoal. Muito obrigada, Bia, por responder, isso é muito necessário. Mas estou aqui para lembrar você de curtir, comentar e compartilhar a nossa live. Vamos para a próxima pergunta e ela é: Bia, quais os perigos da internet? É isso mesmo, geração K. Internet tem os seus perigos também. Então, Bia, quais os perigos da internet? Gente, é assim, é muito importante a gente falar sobre os perigos.
Eu particularmente acredito que uma grande maioria de pessoas saibam quais são os perigos, mas vale a gente falar sobre isso. A gente pode falar, por exemplo, dos predadores online. Vocês sabiam que existem pessoas que ficam caçando vítimas potenciais na internet e o foco, o alvo, são as crianças e os adolescentes? Então, isso é um perigo muito grande. E esses predadores, eles se mostram amigos, eles mostram ter os mesmos interesses que os pequenos, eles imitam a sua forma de se comunicar com o objetivo de criar vínculo com essas crianças e esses adolescentes. E depois disso, gente, eles buscam, esses predadores, informações, né? Colher, descobrir informações sobre a família, sobre a rotina, e acontece até de marcarem um encontro real, presencial. Outro perigo, inclusive isso que eu estou falando, gente, é uma cartilha da Secretaria Nacional de Criança e do Adolescente. Eles lançaram uma cartilha falando só sobre os perigos da internet. Um outro perigo que consta dessa cartilha é o compartilhamento de fotos e vídeos. Perigos dos encontros presenciais, conforme eu falei aqui. Então, esse amigo virtual conquista e marca um encontro. Outro perigo são os sites proibidos para menores de idade. Então, o livre acesso à internet, muitos pais não usam as ferramentas de sigilo, de bloqueio. Então, a criança e o adolescente têm acesso livre e as crianças, então, elas acabam entrando em contato com esses conteúdos que são inadequados para a faixa etária deles, né? Então, são conteúdos que contêm teor, não apenas teor teórico que fala sobre sexo, mas também um vocabulário, imagens que são fortes, traumáticas. Um outro perigo, meninos, é a publicação de informações privadas. As crianças, elas não entendem os limites das redes sociais. E os pais saem para trabalhar e às vezes não orientam. Essas crianças, então, estão sozinhas dentro de casa e elas podem postar, então, nos seus perfis. Hoje, a gente sabe que até bebês têm perfis que os pais fazem, os perfis para esses filhos, né? E eles podem postar, então, em seus perfis, aí as suas fotos e vídeos. Outra coisa que é muito falado de perigo é a questão do bullying. Então, a internet passa a sensação, né, de anonimato, mas, gente, não existe anonimato na internet. Mas a internet empodera as pessoas. Vocês percebem que na internet todo mundo tem coragem de falar de tudo? Sim. Verdade. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo fala tudo, todo mundo enfrenta, porque existe então essa dinâmica do virtual. E o bullying é algo muito marcante, muito forte na internet. Tem também, isso é algo que eu descobri lendo essa cartilha, até por conta da minha profissão, eu tenho adolescentes que eu atendo, que é o grooming. Já ouviram falar? Grooming é o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internet. Então, tem início. Então, esse aliciamento chamado grooming tem início por contatos virtuais, mas também pode transcender esse espaço e indo para o mundo físico. E a forma de aliciamento é do jeito que eu acabei de falar há pouco. Vai fazendo amizade, vai criando vínculo, estabelece uma relação de confiança com essa criança e adolescente,
se passa por amigo, essa criança, esse adolescente começa a contar da sua vida, às vezes lares que estão desestruturados, disfuncionais. Então há todo esse acolhimento dessa criança e desse adolescente, e aí com técnicas sedutores as crianças acabam então sendo aliciadas. E o Verdade. Então, nós vemos que tem alguns perigos, como nós notamos, a Bia falou bastante sobre situações que podem deixar um adolescente confortável. Às vezes é um amiguinho online ali. Mas então, Bia, os pais devem controlar o que os filhos acessam e como eles podem fazer isso? Excelente pergunta. Os pais devem controlar porque eles são legalmente responsáveis pelas crianças, né? Eles são responsáveis. Mais do que isso, gente, Esther, Lucas e demais, mais do que controlar o acesso, eles devem ser exemplos. Exemplos, porque não é raro a gente observar o pai, a mãe, conectado o dia inteiro. E assim, vamos abrir aqui um parênteses, nós não estamos falando do trabalho online, né? O home office, mas a gente está falando daquele momento em que a família deveria estar reunida, fazendo outras atividades, mas o pai e a mãe estão o tempo todo com o celular na mão, vendo se tem uma mensagem. Então, os filhos observando isso, fica difícil depois para o pai e para a mãe colocar limites, porque se eu mesma, que sou mãe e pai, não dou exemplo, eu estou conectada a todo instante, meu filho está falando comigo, mas eu estou, espera aí, deixa eu só responder isso aqui, então fica bem difícil. Então, nesse sentido, né, a gente precisa então tomar muito cuidado, tá? Então, há muita dificuldade para os pais estabelecerem limites, mas isso, gente, a gente poderia conversar num outro momento, né? Por que os pais têm tanta dificuldade de estabelecer limites para os filhos? Porque a gente vê extremos. Ou aquele pai que veda tudo, não pode nada, ou aquele pai que libera tudo. Falta um equilíbrio, que foi uma palavra que a Esther trouxe há pouco tempo aqui. Então deve sim, tá? É responsabilidade dos pais. Enquanto os filhos são menores, tudo é responsabilidade dos pais. Então, geração CAD, ninguém de cara feia não, hein? Os pais têm autoridade para ver o que vocês andam assistindo aí, fuçando na internet. Bia, nós vemos aqui umas 2, 3 respostas que o pessoal acha que a internet é uma ferramenta. Inclusive o Pedro Mas, o nosso líder, mas todos frisaram que temos que saber usar, tá? Nós queremos agradecer aqui a presença do Mado, nosso líder que está assistindo, a Marileide, que é a nossa regente geral da CAAD, o Antoniel, um abraço, Antoniel, que é o líder da COJAD. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e assistindo essa live. A live é CAAD Tá On, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mandem, porque a Bia vai responder e a gente vai aprender junto. E agora vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é: quando o uso da internet passa a ser um vício? Boa, pergunta maravilhosa. Será que a gente consegue estabelecer um tempo, né? Então, sim, tem alguns parâmetros que a gente pode pensar. Então, quando o uso da internet passa a ser um vício? Quando essa criança, esse adolescente ou até adultos passam muitas horas envolvida com a tecnologia. Quando esse indivíduo, ele está sempre, mas sempre preocupado com isso. Quando existe também um afastamento das situações sociais, então a criança, esse adolescente, ele prefere ficar conectado com os seus tablets ou celulares, enfim. Quando
Se percebe uma irritação em consequência do sono inadequado, porque passou a noite jogando. Quando a criança diz que fica entediada quando não está usando, não tem nada para fazer, nossa, que dia chato. A gente escuta isso, as crianças verbalizando assim, ela está entediada, porque isso já são indicativos de um possível vício. Se percebeu que a criança ou adolescente se afastou das atividades que antes era prazerosa, que a criança gostava de fazer e que agora só quer os aparelhos. Gente, eu posso falar isso? Eu tenho um netinho de 3 anos e meio, vai fazer 4 anos, o Benjamin. E ele tem o tablet dele, onde a minha filha e o meu genro colocaram lá atividades que são adequadas para a idade dele, tá? Mas ele já sabe como aquilo é prazeroso e ele pede. Quando passa do horário, quando ele termina de usar ou quando ele não está usando, ele fala: eu quero meu tablet. Ele já pede isso. Então, precisa se tomar muito cuidado. Quando o uso da internet passa a ser um vício, perceber as notas na escola, quando o desempenho escolar, então, fica comprometido, porque o foco está na tecnologia. Gente, outra coisa muito importante, as mentiras que as crianças e os adolescentes contam por conta do tempo gasto. Eles nunca falam a verdade, porque eles ficam trancados nos seus quartos e os pais não verificam, não supervisionam. E aí, quando você pergunta: o que você está fazendo? O que você estava vendo lá no quarto? Não, eu estava estudando com o meu amigo. Eu estava estudando, a gente estava fazendo um trabalho. Mas a gente já sabe que isso nem sempre é verdade, tá? Então, existem muitos estudos, isso já está catalogado. Mas aqui é uma outra pergunta, a gente fala mais na frente. Quando a criança fica muito raivosa ou desobedece quando os pais estabelecem limites de tempo, são indicativos de que a internet já pode estar se tornando um vício para essa criança ou esse adolescente. Legal, Bia, muito bom saber disso. Além de que a internet pode ser um vício, a Bia também acabou de nos contar alguns dos fatores que indicam isso, né? E é muito interessante observar. Mas nós temos uma pergunta aqui no chat. O Danilo perguntou: como controlar sem ser invasivo? E como deixar sem ser permissivo demais? Provável que ele seja um pai bem preocupado. E aí, Bia, o que o pai pode fazer para não invadir demais e também não dar muita liberdade? É uma pergunta excelente e depende muito da dinâmica da família, né? Como aconteceu a construção desses limites lá na infância. Porque os limites, eles precisam ser estabelecidos já na infância, para quando chegar na adolescência, isso não se tornar tão difícil. Então, como estabelecer sem ser invasível? A conversa é o primeiro passo, é o diálogo, a negociação, é estabelecer recompensas, né? Colocar regras, fazer combinados. Então, você vai ficar tantas horas, mas também você precisa fazer determinado serviço, ou você precisa ter notas na escola X. Então, não tem como, tá? Os pais precisam, não estou dizendo que é o caso dessa pessoa, se ele é pai ou não, mas os pais, hoje a gente percebe que eles têm medo de dizer não para as crianças. E muitos desses pais, se a gente for estudar, tá, eles foram tão privados lá
atrás, lá na sua vida, lá na infância, que hoje eles estão, então, compreendem que eles precisam ser liberais com os filhos. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que muitos pais também sentem-se culpados porque trabalham fora. Passam o dia todo fora, então eles acham que liberando, atendendo ao pedido do filho, é uma forma, então, de ser legais, né? De se aliviar dessa culpa que eles sentem. Então, não dá. Haverá momentos que precisa ser invasivo, né? Haverá momentos que tem que ser firme. Não vai explicar o porquê. Porque os pais, às vezes, confundem um pouco o seu papel. Às vezes os pais têm aquela ideia, não, eu quero ser muito amigo do meu filho, da minha filha. Eu sou o melhor amigo, quero ser o melhor amigo. Mas pai é para estabelecer limites. Né? Precisa entender isso. Sem ser flexível demais, é ter essa consciência, né, dessa flexibilidade. Compreender, pensar por que eu flexibilizo tanto. Qual é a minha dificuldade? Porque a maior dificuldade realmente é dos pais. Né? Por que eu não consigo estabelecer para o meu filho um horário? Então, olhar para essa pergunta que não quer calar. É cômodo, né? Mas se agora, a partir de hoje, como a gente está compartilhando esse tema, que é um tema muito importante, que tem aí os seus agravantes. Então, muitos pais talvez desconheçam os perigos da internet e dos jogos, por isso a gente está aqui falando isso. Então, compreender que existe esse perigo, assumir essa responsabilidade pelo filho e aguentar aí a cara feia, aguentar aí a briga do filho, porque os pais acabam cedendo, porque não querem ouvir a reclamação, o bater de portas, não querem ouvir as coisas que desagradam a si mesmos, então eles acabam cedendo. Espero que eu tenha respondido. Respondeu e muito bem, olha, e a nossa oração é que Deus dê muita sabedoria a vocês, pais e mães, porque é muita responsabilidade, ainda mais nos dias de hoje, onde as coisas são muito avançadas e quando você aprende um termo ou a um conteúdo, já tem outro em cima, então é complicado mesmo. Nós queremos te agradecer aqui a presença da Cojade Lençóis Paulistas. Deus os abençoe. A Jéssica Silva Garcia, que é lá da Brasilina, um abraço, obrigado por estar assistindo. Felipe Guimarães, o líder da Cojade Leste, cara, muito obrigado. Deus abençoe a presença de vocês. O Oscar Oliveira, da Brasilina, também, muito obrigado, irmão Oscar, sua presença. O César, Deus abençoe. Vamos citar os nomes aqui do pessoal. A Edi, da Vila Brasilina, muito obrigado, Edi, por estar assistindo. E o Danilo, é psicólogo também do Núcleo Abraçar. Foi ele que fez essa excelente pergunta. Deus abençoe. Está aqui a Tamires também, uma das regentes gerais da Cojade. Deus te abençoe, Tamires. Vamos ver quem mais está aqui. A Gília Cardos, Deus abençoe sua presença, muito obrigado. O Caio, líder da Cojade também, Deus te abençoe, Caio. A Gessilda, de Vila Brasilina, obrigado, Gessilda, sua presença aqui. A Diana e o André também, lá de Vila Brasilina. Meu aluno da EBD está assistindo. Gente, muito obrigado de verdade. Enviem aí as suas perguntas que ainda dá tempo. E Bia, eu vou te mandar uma outra pergunta. Deixa eu ver. Essa daqui é um pouco complicada. Vamos... eu pulei, eu passo para os universitários. Quais são as características que indicam que uma pessoa está se tornando dependente? Quais as características que indicam que uma pessoa está se tornando dependente ou já é? De que forma que a gente pode observar isso, tá? E eu vou te lançar uma outra pergunta. De que forma agir ao descobrir isso, né? Porque não adianta só reconhecer isso, também a gente precisa agir.
Então, voltando à fita, quais são as características que indicam que uma pessoa está se tornando dependente ou já é, e de que forma ajudar após constatar isso? Ótima pergunta. Sabe aquela pessoa que está conversando com ela e de repente ela põe a mão no bolso assim? Gente, vocês não viram meu telefone? Já ouviram falar da síndrome do telefone fantasma? Meu Deus. Então, verificar o telefone frequentemente sem nenhum motivo é um ponto. Ficar ansioso ou inquieto só de pensar, imaginar que vai ficar sem telefone. Gente, acabou a internet hoje. Eu estou sem internet, eu não consigo mandar mensagem. A pessoa fica nervosa, irritada, acaba com o dia dela. São indicativos. Preferir passar muito tempo com o smartphone a interagir socialmente. Vocês já pararam, quando vocês saem em grupos, vão a um restaurante, vocês percebem que as pessoas não conversam mais entre si? Elas ficam conectadas. Vocês já observaram isso? As pessoas, elas não desligam mais. Isso é muito triste. Porque a gente não sai para estar junto, para comer uma pizza, um hambúrguer, e lá ninguém se fala, fica todo mundo conectado. Então, eu estou já dizendo, né, para esses meus amigos, a companhia de vocês assim não é tão importante para mim, porque eu estou com vocês, mas não estou, porque eu estou aqui olhando meu celular. Um outro ponto, sempre acordar no meio da noite, com a sensação de que o celular tocou, ou acordar para verificar o celular. Deixa eu ver se alguém curtiu a foto que eu postei às 9 horas da noite. Apresentar a diminuição do desempenho acadêmico, eu falei logo atrás, mas isso é também um fator aqui que indicam. Distrai-se facilmente com mensagens de aplicativos, a pessoa não tem foco, a vida dela, o dia dela gira em torno dos equipamentos, né, do celular, tablet ou de qualquer outro dispositivo eletrônico, vamos dizer assim. E aí o que fazer, não é isso? Você perguntou, Lucas, depois? Isso, e o que fazer ao perceber esse comportamento? De que forma que a gente pode ajudar, principalmente o pai e a mãe, né? Eu observei que meu filho está com esse comportamento, se encaixando nas características que a senhora nos descreveu. De que forma que eu posso agir? Então, aí cada caso é um caso, precisa ser analisado, né? A gravidade dessa criança, desse adolescente. Tentar ir diminuindo, estabelecendo regras e limites. E na impossibilidade, se isso não der certo, precisa procurar um tratamento clínico, porque já se tornou tão grave que vai precisar passar por uma desintoxicação, como uma droga. Vai ter que passar aí, fazer um jejum dos equipamentos, dos tablets, celulares, dos jogos. Dependendo da gravidade, aí vai ter então a questão da abstinência como uma droga. Então, geralmente a própria pessoa é difícil ela perceber assim, ela mesma, porque as coisas elas começam muito devagarinho, né? O que começa como uma diversão, de repente vai se tornando tão sério, tão intenso e tão profundo que a pessoa não se dá conta. Às vezes é um familiar que vai perceber. Então, Lucas, responde. Se não, por favor, pergunte. Eu tento esclarecer melhor a questão. Já respondeu sim, ó. Inclusive já responde até a pergunta
já de Lençóis Paulista, se é possível a pessoa estar nesse quadro e não perceber. Isso é possível então, né, Bia? É possível sim. Então, Bia. É como uma pessoa, desculpa, Esther, uma pessoa que bebe demais, né? Que ela já está envolvida demais com o álcool e você fala para ela assim, olha, você está bebendo demais. Ele admite? Difícil de admitir. Ele vai dizer não, né? Eu bebo socialmente. E às vezes as coisas já se agravaram tanto na família. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. Por isso que é importante, como nós estamos falando de crianças e adolescentes, a supervisão dos cuidadores, né, dos responsáveis. Porque eles, a criança e o adolescente, eles não sabem, não têm limites. Para isso estão os responsáveis, justamente para colocar limites. Isso é tão lindo, Lucas, porque, Lucas e Esther, a criança, quando ela vem ao mundo, ela estava envolvida lá no útero, cercada, ela estava limitada ali no útero. Quando ela nasce sem limite nenhum. Então, ela vem para um mundo novo, desconhecido, e ela está ali perdida, né? Solta, ela se sente solta. E aí que entra, então, o papel da parentalidade, vamos dizer assim, pai, mãe, cuidador, que vai aos pouquinhos colocando os limites já desde recém-nascido. Então, só abrindo um parênteses aqui, mas pegando um gancho, né? Então, quando uma criança que está bem trocada, já foi alimentada e ela chora, vamos supor, quando o pai e a mãe ou esse cuidador corre imediatamente para atender essa criança, eu estou passando uma mensagem para essa criança que assim que você chorar, eu estou aqui. Só que a criança não aprende a lidar com frustração. Então eu preciso frustrar um pouco esse meu filho. Então já cuidei, já alimentei, já limpei, tá tudo ok? Eu sei que tá tudo ok. Espera um pouquinho. Não vai atender na hora. Deixa essa criança se frustrar um pouquinho. Porque aí ela vai aprender a lidar com os nãos da vida. Então, isso é só aqui, fazendo um gancho, né? Pra gente compreender como isso é profundo e tão extenso. Verdade, Bia, muito bacana. É muito interessante como os limites e você impor eles faz total diferença para que um adolescente, uma criança e principalmente a nossa geração CAAD saiba como utilizar essas ferramentas. Mas então, a gente entendeu que os pais precisam impor limites para que esse relacionamento entre a criança e o smartphone, o seu dispositivo, seja saudável. Mas, Bia, quais são as atitudes daqueles pais que podem acabar ocasionando vício? Atitudes que os pais acabam, não sei, libertando demais ou coisa assim. Quais são os fatores que ocorrem? Interessante. Isso é muito interessante. Tem vários estudos nessa linha, os fatores que contribuem. Então, assim, gente, famílias disfuncionais, que a gente chama. Então, muitas vezes aquelas famílias onde há muitos conflitos, divórcios, filhos sozinhos em casa, pais com saúde mental precária, então um familiar, um pai e uma mãe que tem uma demência ou esteja passando por uma depressão. Esses pais, eles já têm, assim, já estão limitados para impor regras, limites. Então, é importante, é importante pensar, olhar com sobre esse prisma, assim, esses são fatores, tá? A falta de intervenção parental, que a gente tem falado já aqui até agora, essa questão de estabelecer regras e limites. A falta de envolvimento, então o pai abandona
A gente sabe que o abandono, ele não é só o abandono físico. A gente tem muitas crianças e muitos adolescentes abandonados emocionalmente em casa, que são principalmente os adolescentes, né, que estão numa fase muito difícil da vida e que é uma fase difícil para a família, que os pais se sentem perdidos porque é um filho novo que aparece na casa, não é mais aquela criança que até ontem eles conseguiam conduzir, agora é um adolescente, os pais não sabem como lidar com isso. A comunicação, o relacionamento familiar, famílias que não conversam, não se importam um com o outro. A gente sabe que isso tem muito os estilos de parentalidade, então eu também já dei uma pinceladinha, que são os dois extremos. Pais que prendem demais, não pode nada, ou aqueles que se omitem, são os pais omissos, são fatores que contribuem para a dependência da internet, porque o adolescente ele pede limite. A gente acha que não, a gente acha que é o contrário, né? Eles dizem que não gostam, que eles querem ser independentes, porque o adolescente, gente, ele está muito centrado nele mesmo, é da idade, tá? Eles olham muito para si mesmos, eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Mas eles pedem esse limite, é uma forma deles se sentirem amados. Eles se sentem acolhidos quando eles ouvem um não, mas eles dizem que não gostam. Mas lá dentro de si, eles entendem, sabe? Eles ficam bravos, nervosos, porque eles estão na idade, porque eles querem se afastar, sim. É um momento importante da vida deles, porque eles ainda não sabem quem são, eles estão em busca desta identidade. Mas quando o pai coloca limites, apesar de eles não gostarem, no fundo, eles sabem que isso é importante. Respondi? Sim. Respondeu sim. Muito bem respondida. Conosco também, vamos lá, a Júlia Campos. Gente, a Brasilina tá em peso, estou muito feliz. Abraço, Ju. É aluna da IBD. O Ricardo Santos também é aluno da IBD. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. É um assunto muito importante para ficar restrito somente a nós aqui. Envia, tá bom? Ainda dá tempo de entrar e assistir a live CAAD Tahum, tá bom? Agora, vamos ver aqui a nossa sequência. Então, nós finalizamos o primeiro assunto, que foi internet. As palavras que ficaram, gente, frisadas sobre internet: supervisão, equilíbrio, diálogo, família, limites e regras. São palavras bem interessantes. Então, supervisão. É necessário supervisão para assistir e estar conectado à internet, né? O equilíbrio. Até que ponto posso mexer ou não? Os pais também, até que ponto interferir ou de que forma interferir? O diálogo. Sempre é melhor conversar do que ocasionar depois em problemas futuros. Então, o diálogo. A família, gente. Principal criação de Deus aí é a família. Se entender é muito importante. Limites, como a psicóloga falou, adolescentes pedem e precisam de limites. Nada de ficar brava, geração CAAD, pelo amor de Deus. Vocês precisam ter limites. E regras também, nós temos que ter regras. Então, assim, nós finalizamos o primeiro assunto, que foi internet. Esther, o que vem agora, Esther? Então, Lucas, foi assuntos muito importantes, perguntas e respostas da Bia que fizeram a gente questionar os nossos hábitos, a nossa rotina, não é mesmo, geração CAAD? Mas agora nós vamos falar um pouco sobre os jogos. Porque além da internet, nós sabemos que o adolescente ele tem bastante interação
com outros meios. E uma forma que muitas vezes o adolescente usa para se divertir ali, para ter uma interação, são os jogos. Existe até uma pesquisa que em uma residência comum nos Estados Unidos, ao menos um console, um computador, um smartphone é dedicado aos jogos. E não é só lá, aqui também existem muitos adolescentes do nosso meio, do nosso grupo que estão conectados nesses jogos. Por isso que nós vamos trazer algumas perguntas para a Bia, para ela nos ajudar a pensar o quão isso é saudável, isso é bacana, quanto tempo. Então, Bia, eu tenho a primeira pergunta para você sobre essa questão de jogos, que é a seguinte: quanto tempo é considerado normal para um adolescente estar jogando? Olha, essa pergunta se assemelha meio que ao que a gente falou lá no início, que é a questão da internet, né? Quanto tempo? Então, cada família, dentro da sua cultura e conhecedor, então, dos prós e dos contras, né, dos jogos, vai estabelecer aí um limite. Então, vai pensar aí em limites por dia, por semana, por mês, mas de acordo com o que eu andei apurando e até com aquela cartilha que eu mencionei no início, não passar, tá, de 5 horas, não passar disso. E isso fracionado. Então, tomar cuidado para que não invada o horário de refeições, para que não invada o horário do sono, as tarefas, as outras atividades, né? O contato com a família, toda uma rotina de um dia de 24 horas. Então, saber dividir bem esse tempo. Muito bom. É pouco para quem está. Muitos não vão gostar disso, mas nós estamos falando do ponto de vista científico. Essas 5 horas são semanais, Bia? Se você ficar 5 horas num dia jogando, então, aí cada família vai pensar, né? Se eu deixo meu filho 5 horas jogando no dia, eu vou deixar todo dia? Então, é melhor fracionar esse tempo, negociar isso, para que ele tenha, então, aí um aproveitamento, seu prazer, desfrute desses jogos ao longo da semana. Porque, com relação aos jogos, gente, tem muita discussão. Muito cuidado ao escolher os jogos. Cada jogo tem lá o indicativo da faixa etária. Então, os pais precisam ter consciência, né? Ter essa noção. Qual é a faixa etária? A faixa etária do jogo que o meu filho está ali usando é adequado para a faixa etária dele? Tem tudo isso, tem toda essa classificação. Então, é por isso que eu falei, a família precisa conversar. Eu conheço famílias que estabeleceram junto com os seus filhos jogar somente nos finais de semana. E a dinâmica da família fluiu muito bem. Né? Eles conseguiram chegar nesse consenso. Então aí esse adolescente ele fica ali 5 horas jogando ali no sábado. No domingo, a ideia é que a família eles façam atividades juntas. Legal. E não abandone o seu filho no quarto. A proposta é essa. Então, o videogame, dá para jogar videogame? Dá. Dá para usar a internet? Dá. Mas precisa ter a responsabilidade dos pais, esse equilíbrio. Então, tem que ser feito tudo que é demais, gente. Né? Não é só na internet. Qualquer outra atividade que você não faz regrado vai ser prejudicial para você. Não é só a internet. Né? Eu posso, por exemplo, fazer qualquer outra atividade. Por exemplo, ficar conversando com a minha vizinha o dia inteiro. E a minha casa fica abandonada. Eu não posso fazer isso. Eu posso passar o dia todo no shopping.
e as outras atividades ficam, né, deixadas para lá. Então, tudo que é excesso é prejudicial, certo? Certíssima. Ó, está conosco aqui também o nosso líder também da CAD, Thiago Chagas. Abraço, Thiago Chagas. Está aí representando a CAD no modo geral e também a CAD de Carapicuíba. Abraço também para a irmã Thelma de Osasco, que está aí online nos assistindo. Gente, muito obrigado a presença de vocês. Esse assunto aqui está muito bom. E agora, Bia? Lucas, desculpa te Oi. cortar. Voltando um pouquinho aí na pergunta anterior, já posso trazer até aqui quais são os malefícios. A gente já pode linkar quais são os malefícios, né, de ficar jogando muitas horas por dia. Porque é importante esse fracionamento. Então, a gente pode pensar aí na questão do aspecto físico, as dores musculares, dos movimentos repetitivos, as inflamações nos tendões, principalmente no punho, a má postura, gente, a coluna cervical ela sofre, o pescoço ele vai ficar projetado para frente. Eu tenho certeza absoluta, como os nossos adolescentes são muito bem informados, eles sabem disso. Talvez os pais não saibam, mas os adolescentes sabem muito mais do que nós, até que eu que estou falando aqui, eles são capazes, eu acredito, de dar uma aula sobre isso. Problemas de audição, a gente com fone de ouvido direto, certo? Problemas de visão, porque os olhos, o adolescente, quem está ali conectado muitas horas, ele esquece de piscar. A alteração do sono, essa tela, né, a tela, isso é comprovado cientificamente. É emitida uma luz azul e branca. Essa luz dos aparelhos, dos aplicativos, eles alteram, eles passam uma mensagem para o nosso cérebro para que nós estejamos alerta e nos diz que é dia e quando o adolescente está a noite toda jogando. Então, isso traz também as dores de cabeça. Muitos estudos mostram isso. E, enfim, eu quis fazer aí uma ponte com a primeira pergunta, porque eu acho que daí fica melhor, né? Então, o porquê de poucas horas ou um número X de horas. São só alguns, né, malefícios. Se a gente vasculhar as literaturas, vocês vão encontrar muitos. Então, além dos, digamos assim, dos efeitos negativos psicológicos, também tem para a nossa saúde. Isso é verdade, é um ponto que a gente esquece. A gente se foca muito, acho que, na questão do vício no jogo ou dos perigos do jogo em si, mas esquece também do nosso corpo, e afinal de contas é a nossa saúde. Então, Cade, ó, muito bem observado aí, hein? Isso é tão grave, gente, que a Organização Mundial de Saúde, o DSM-5, que é o Manual de Classificação de Transtornos Mentais, vai ser lançado já em janeiro de 2022. O vício em jogos, ou Internet Gaming Disorder, isso já está na classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Então, em 2019 já foi elaborado e vai entrar em vigor agora em janeiro de 2022. A dependência da internet, as redes sociais, elas constam como um estudo ainda a ser feito, né? Mas os jogos, eles já constam como os vícios, no caso, né? Os vícios em jogos pela internet já constam na classificação, então, como eu disse, internacional de doenças e problemas relacionados à saúde.
Verdade, Bia. E é interessante até destacar, hoje eu e o Lucas estávamos conversando um pouco sobre essa questão de jogos. E existem jogos que logo na tela inicial eles falam para você tomar cuidado, porque é muita exposição ao flash, as cores, e aquela agitação mesmo do game. Às vezes você tá ali na cal com seus amigos e é muita coisa que você escuta, é muita coisa que você tem que prestar atenção. Então isso realmente afeta. E vocês, geração CAD, sabem bem disso, como a Bia destacou. Sabemos bem disso e como isso nos afeta. Mas então, Bia, nós sabemos que jogos, videogames, jogos em smartphones, eles podem ocasionar em problemas no nosso físico, no nosso psicológico. Mas eles podem, até você deu um trechinho aí quando a gente estava falando de internet, mas eles podem ser viciantes como uma droga, por exemplo. Eles podem ocasionar isso tanto no nosso corpo quanto no psicológico? Gente, olha, pode, tá? Pode. Os jogos podem sim causar dependência, tá? Então, como eu acabei de falar, já está na classificação aí das doenças internacionais. Isso é mais perigoso quando a gente está pensando em crianças e adolescentes. Por quê? Porque o cérebro, né, a criança está em formação. O cérebro do adolescente ainda não está plenamente desenvolvido. Hoje já se sabe, então, que há uma alteração na massa cinzenta. Então, estar conectado, principalmente essa questão dos jogos, pode alterar, são estudos, né? Pode alterar a estrutura do cérebro, inclusive. A questão aí, ela é muito, tem sido estudada, é um debate que acontece a todo instante, estão abrindo debates sobre isso. Então, pode ser videogame, pode ser viciante como uma droga. Então, estatísticas, tá? Principalmente na Coreia do Sul, na China, em Taiwan. Inclusive, gente, a Coreia do Sul foi o primeiro governo a decretar uma epidemia grave de saúde pública nessa questão de dependência dos jogos. Vocês sabiam disso? Que mostram que crianças com menos de 18 anos, né, estão dependentes. São estudos realizados na China, Taiwan. Então, foram encontradas anormalidades, como eu disse, tanto na estrutura como na função cerebral, semelhantes, tá? Semelhantes aos danos causados pelo abuso de álcool e substâncias. Então, aí a comunidade científica nomeou como atrofia, que é uma perda de volume. A atrofia é uma perda de volume da substância cinzenta que existe, né, no lobo frontal. E aí é uma linguagem mais científica que eu acho que para nós aqui no momento não vai ser interessante, mas só para vocês terem aí um conhecimento. Agora, uma boa pergunta, né, que eu acho que até vocês vão fazer depois. Todos os gamers são dependentes? Essa é uma pergunta interessante também. Boa. Né? Mas como a gente está tratando de crianças e adolescentes, requer esse cuidado, então, por conta desses detalhes que eu falei. Então, vamos aqui, ó, a próxima pergunta. Gente, ainda dá tempo do que, Lucas? De curtir, de comentar e compartilhar. Não deixe isso só aqui não, gente. Vamos botar esse assunto para frente, porque o conteúdo e aprendizado nunca é demais, né? Então aqui, ó, a próxima pergunta. Bia, existem certas características que tornam alguns jogos mais causadores de dependência do que outros? Existem certas características que tornam alguns jogos mais causadores de dependência do que outros? Olha, sim. A gente hoje
segundo uma pesquisa no Brasil e no mundo também. O Brasil é o 13º país que mais consome jogos. Nossa. 13º país no mundo, né? Pesquisa Game Brasil, PGM. Então tem um site que fala sobre isso. Então a gente sabe que hoje os jogos eles são desenhados de uma qualidade que é absurda, né? Verdade. A qualidade do som, de áudio, de imagem. Os gamers podem escolher os nomes, eles podem escolher a cor de pele. Vocês jogam, não jogam? Vocês podem. Eu sim. Vocês podem até falar melhor até do que eu. Escolhem a roupa, escolhem a profissão, que vai de advogado, juiz, até um ladrão, um mercenário. Pode escolher o sexo. E os jogos hoje eles não têm mais fim, né? Antes, os jogos tinham começo, meio e fim, mas hoje não. E aí, além dessas recompensas, porque eu preciso ter uma pontuação, Esther, você pode falar melhor sobre isso, mas você pode, além de você ter uma pontuação elevada, hoje existem as lojinhas dentro, né? Então, tem muitos jogos que são gratuitos. Um deles, que eu andei pesquisando, é o Warzone, que é o jogo mais jogado no mundo. Tô certo ou tô errado? Certa. Isso. É um jogo gratuito, certo? Isso. Então, olha só, eles são desenhados, olha a indústria que está por trás disso. É o jogo mais jogado, o jogo é gratuito. Você pode aí caminhar dentro desse jogo sem gastar nada, mas o que existe hoje? Existem as lojinhas onde você pode comprar, e aí eu não sei nomear o que, mas vamos dizer atalhos, para, talvez a minha linguagem não esteja muito certa, porque eu não jogo nada, absolutamente nada, sou péssima, zero em jogo, esse tema foi um desafio para mim. Gente, eu sou muito ruim, gente, não sei nada. Eu nem gosto disso, sabe? Mas falei, não, eu vou encarar esse desafio aí, porque até por conta da clínica, como eu atendo adolescente também, eu preciso estar por dentro. Mas aí, hoje então, eu tenho esse jogo que é gratuito, e aí eu gasto dinheiro. Então, eu fico endividado na compra. Então, os designers de jogos, o pensamento deles é como aqueles designers de cassino, né? O que acontece nos cassinos? Você vai lá, aposta, ganha um pouquinho, esse pouquinho me motiva a jogar mais. Então, é um atrativo, e assim também acontece nos jogos. E assim, pelo que eu andei estudando, eu andei vendo essa questão das faixas etárias, aí tem uma discussão muito grande, né? Mas vamos deixar para vocês conduzirem o assunto, porque eu não quero aqui falar além do que vocês gostariam, ou do que vocês querem. Então, Bia, mas é interessante mesmo essa questão de jogos, tanto que a compra das famosas skins, independente de roupa, independente de desenho, é algo que entrou no mercado financeiro. Existem muitas pessoas que investem nesse tipo de coisa, porque sabe que nós, adolescentes, jovens, somos tentados por algo bonitinho. Então eles acabam aproveitando esse gancho. É como você falou, parece muito com os cassinos. Sempre as skins no geral que chamam a atenção são aquelas mais coloridas, mais diferentes, até mesmo as raras, que hoje em dia tem preços de casa e carro. Papo de 30 mil numa skin que tem um círculo diferente, vamos dizer assim. Então é algo insano, digo eu. Como é que chama skin? Isso. S-K-I-N? Isso. Ok. Skin. Ok. Obrigada, eu não sabia o nome. Agora.
Então, Bia, mas assim, a gente viu que são vários fatores de risco que podem ocasionar em problemas para o adolescente. Vamos fazer um top 3 aqui. Quais os riscos que você acha mais agravante para um jovem, um adolescente, até mesmo uma criança que está infiltrada nesse meio? Tirando a questão do vício, Isso. o risco que a gente pode... Quais os fatores de risco? Quais os riscos? Não entendi. Os fatores de risco. Uhum. Bom, a gente pode pensar em, então, primeiramente, a questão da dependência, né? Esse processo de dependência que começa, então, com uma preocupação, esse jovem ele começa a se preocupar demais com esses jogos de online, né? A gente pode pensar também que o jovem, quando ele está desconectado do seu computador, do seu console ali, mas ele só pensa naquilo, então eles costumam fantasiar. Gente, isso é muito louco, né? Então, mesmo quando eles não estão jogando, eles estão fazendo alguma outra atividade, eles começam a fantasiar, como se eles estivessem vivendo aquele personagem. Falando nisso, eu ouvi dizer que tem um jogo chamado Second Life, que é Segunda Vida. Sim. E que o jogador gamer, né, ele passa o seu dia dentro do jogo, vivendo uma vida que não é dele. Então, isso é sair totalmente da realidade, é fugir do seu mundo real. Outra questão de risco é a questão que os adolescentes acabam perdendo prazos, né? Eu estou falando de adolescentes, mas a gente sabe hoje que muitos jovens de 30, 35, mulheres, né? Muitas mulheres, tá aí a Esther, muitas mulheres. Então, esses games, eles acabam perdendo, então, negligenciando o trabalho de escola, muitos perdem família, alguns não comem, outros comem no próprio local onde está o computador, esquecem da higienização. E a questão da mentira, que eu acho assim muito grave. E à medida que a dependência evolui, os gamers, então, eles passam a se interessar menos pela sua vida real e acabam, então, vivendo essa Second Life. Alguns apresentam mudanças de personalidade que, como eu trouxe esse jogo, à medida que eles se tornam mais dependentes, eles apresentam essa mudança de personalidade. Então, um filho, uma filha que normalmente se relacionava bem, feliz ali, começa a se afastar, preferindo fazer amigos somente no game. E quando essa idade, ela é uma idade assim, entre criança e adolescente, as mentes, então, como ainda estão em formação, existe então o distanciamento psicológico. Aí a pessoa, essa criança, ela se apega, entra nesse mundo, se afasta psicologicamente da sua família, e aí vem o comportamento, há uma alteração no seu comportamento. Tudo que essas crianças e adolescentes conseguem pensar é em voltar logo para o game. A gente vai para uma festa, uma reunião de família, essa criança, esse adolescente não interage, fica emburrado lá porque o pensamento dele já está focado lá. E, gente, como nós estamos falando de adolescente, muitos adolescentes usam jogos como uma fuga psicológica. É um meio que eles encontram de enfrentar os problemas da vida. É um meio errôneo, equivocado, perigoso, tá? Então, principalmente quando essa criança, esse adolescente passa por vários estresses ou problemas situacionais na família, jogar, então, estar ali,
conectado ali com os gamers ali, é a única maneira, ou torna-se a única maneira, então, de fugir, viu, Lucas, desses sentimentos negativos ou prejudiciais. Mas tem um detalhe muito importante, segundo o que eu andei estudando, que os adolescentes, os brigantes, sabe, aqueles jovens que são assim altamente inteligentes e imaginativos e que não são desafiados pela escola, eles são atraídos também pelos jogos, porque os desafios são maravilhosos, né? São imensos. Esse é o atrativo. Então eles se voltam aí, vamos dizer, esse tipo de adolescente, né, mais imaginativo, mais brilhante, academicamente falando, eles se voltam, então, abraçam de tal maneira esse jogo porque eles buscam, então, essa aventura e esse estímulo intelectual que eles não encontram nas escolas, ou, enfim. É isso. Falei muito. Está aqui conosco também Giovana Nunes, Danilo Pereira lá de Vila, pela sua presença aqui também. Bia, antes de te fazer uma outra pergunta, então você nos respondeu a respeito dos fatores de risco. Na pesquisa que eu fiz aqui, aí eu vi questão de alguns perigos. Questão do bullying virtual, problemas de privacidade, informações pessoais que são mantidas em consoles e computadores, preocupações com a webcam, os predadores online e as taxas ocultas. Você concorda com esses perigos ou tem mais algum para acrescentar? Não, são esses mesmos. Inclusive, acho que a gente falou bem no comecinho isso. Eu trouxe isso, esses fatores de risco aí. Mas eu acho que foi muito importante você reforçar agora, porque talvez alguém tenha entrado depois e não tenha nem ouvido isso. São alguns fatores de risco, tem alguns outros que a gente poderia pensar, mas esses são os mais importantes. Tem a questão do sexting, que é as mensagens, né, com conteúdos eróticos que são mandados pelas redes sociais. Tem a questão das extorsões, a sextorção, que aí o adolescente ele é extorquido, né? Ele é ameaçado com uma foto, porque mandou uma foto, porque publicou uma foto, então ele sofre ameaça de que isso vai ser publicado, de que isso vai ser levado para alguém responsável, então às vezes dinheiro são extorquido dessa criança, desse adolescente. São perigos que constam inclusive daquela cartilha que eu mencionei, que chama sextorção. Tem o sexting e o sextorção, que tem a ver com isso. Então, até achei aqui, na minha cartilha. O sexting acaba evoluindo para a sextorção. Olha que interessante. São ameaças para enviarem mais fotos. Essa cartilha da secretaria, que eu comentei no início, para participarem de um encontro sexual real em troca de não terem suas imagens íntimas divulgadas. Então, são ameaças de divulgar, como eu disse, essas imagens. Então é isso, Lucas. São esses perigos aí. Muito bom, Bia. É interessante que nós vemos alguns perigos e consequências que podem ocasionar para o nosso adolescente, para o nosso jovem, mas nós precisamos reforçar, e eu vou lançar essa pergunta para você, para que a gente possa deixar bem claro. Os jogos online com conteúdo violento, ou até mesmo esses jogos que simulam, né? Os jogos de simulação, que simulam coisas fantasiosas, enfim, eles
podem influenciar no comportamento do nosso adolescente? E como que ele influencia? Cita algum exemplo pra gente, para que a gente possa exemplificar melhor aqui. Olha, essa é uma pergunta, uma polêmica muito grande, gente, muito grande. Tem estudos prós e estudos contras, mas o que eu vou compartilhar com vocês? A mídia, em geral, ela costuma associar as grandes tragédias, as grandes chacinas praticadas aí por jovens como com o hábito de jogar, né? A mídia sempre bate nisso. Por que acontece dessa maneira? Porque quando eles vão investigar esse criminoso, eles detectam então no computador, né, dessa pessoa jogos violentos. Mas não se pode provar cientificamente, ainda está em estudo. Como eu disse, são discussões, são debates que sempre é aberto pela comunidade científica, mas ainda não se pode provar cientificamente que o jogo produz comportamento violento. Por quê? Porque a violência é algo mais complexo, né? Envolve outros aspectos econômicos, sociais, culturais, a violência dentro da própria família, a violência verbal, a violência de toda sorte de natureza. Então, as pesquisas não indicam assim, uma relação clara entre os jogos e as atitudes violentas. Alguns estudiosos concluem que isso até é possível, mas não para todas as pessoas. Então, o que os estudos dão conta? É que as pessoas violentas, elas já têm esse traço, tá? Já tem essa natureza, são mais propensas a lidar com os jogos violentos. Mas isso não significa que todos os que jogam títulos violentos têm comportamento violento. Agora, um jogo pode deixar uma criança agitada? Pode. Mas esse efeito, ele tende a ser temporário. Então, se minimizado. E detalhe, né? Quando eu, gamer, eu que sou jogador, escolho um jogo violento, qual é a motivação? Por que eu estou escolhendo? E de novo, vou lembrar que os jogos têm a classificação etária, então é responsabilidade dos pais. Então vou deixar aqui uma sugestão. Quem é pai, quem é mãe, quem tem filho, né, que tem visto seu filho jogando jogos violentos frequentemente, analise o comportamento dele após o jogo. Veja como é que ele fica após esse jogo. Veja se é sinal, se há algo que não vai bem, ou se é uma questão só dali, imediata do jogo. Precisa ser observado. Então aí vai conversar, vai orientar. Por que esse menino está jogando violento? Aquele jogo é da idade dele? Então a gente volta de novo o olhar para os pais. Será que ajudei nessa resposta? Porque assim, depois, gente, tem muitos estudos. É sábio a gente assim dizer, apontar, né, que uma prática excessiva deste meio de diversão, vamos dizer assim, pode ser prejudicial, né? Por tudo que a gente falou aqui, tudo que é demais, pode ser prejudicial, sim, para a saúde do jogador. Em alguns casos, desencadear a agressividade, mas vamos lembrar, já está no indivíduo, tá? Então, tem que ter esse olhar também, e essa relação de causa e efeito entre jogos eletrônicos e violência tem sido muito estudado, mas ainda não tem assim um veredicto, sabe? Causa. Mas o que tem é isso. Já existe no jogador essa compulsão, né? Esse jeito de ser já que veio então ali da família até. Excelente, Bia.
Mais ou menos por aí. Muito bom. Esclareceu demais as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Eu acredito que eu e o Lucas, a gente tinha organizado aí todas as perguntas, nós estamos totalmente esclarecidos. Principalmente eu que faço aí parte desse mundo aí de jogos, com certeza é uma questão a ficar atento. Claramente a gente tem que saber dividir o nosso tempo, e principalmente os pais, onde tem filhos que têm suas responsabilidades, como um trabalho de escola, o seu envolvimento escolar e também o seu envolvimento na igreja. É preciso ficar bem atento para que o adolescente não ultrapasse os seus limites. Então nós queremos aqui nessa live agradecer algumas pessoas que puderam colaborar extremamente com a realização desse nosso momento, que é o nosso pastor presidente, o Alcides, os nossos líderes, o Pedro Maza, o Diego, o Thiago Chagas também. Então nós queremos agradecer muito a vocês que nos incentivaram, principalmente o Pedro falou, vamos pra cima que vocês conseguem. Muito obrigado. Bia, você foi excelente, muito amorosa conosco, paciente em nos explicar direitinho. É uma honra te ter aqui. E para os pais, temos perguntas aí respondidas que fazem total sentido pra gente, que colaboram tanto com a nossa rotina e a mudança, né, de alguns maus hábitos. Perfeito. Então, para finalizar as 6 palavras do segundo bloco, que online: responsabilidade, equilíbrio, perdas, mentira, dependência e exposição. Então, internet e jogos online. A palavra que foi repetida foi o equilíbrio. Exatamente. Tudo, acho que dá pra gente utilizar a internet como ferramenta sim, e não se tornar uma arma, e a mesma coisa para os jogos online. Então a palavra é equilíbrio, é isso mesmo, Bia? É isso mesmo, gente, para tudo, equilíbrio para tudo. Boa. Ótimo. E aí, Bia, quer mandar um abraço aí? Temos bastante gente nos assistindo. Finaliza aí as suas palavras, que nós já estamos chegando no nosso horário, mas essa live teve muito aproveitamento. Como disseram aqui no comentário, uma aula, hein? Obrigada, gente. Quero agradecer o convite. Eu quero mandar um beijo especialmente para a Thelma, ouvir o nome dela aí, né? Um beijo para todo mundo, para quem eu não conheço, para esse público novo que está me assistindo. E dizer que foi muito bom esse momento, esse desafio que vocês propuseram para mim. Cresci bastante, aprendi bastante. E que legal, gente. Tudo de bom, parabéns pela organização, vocês são ótimos. Obrigada pelo carinho, Bia, e por você estar aqui. E eu vou pedir para que o Lucas encerre e faça uma oração, que essa live foi uma bênção. Fala sério. Gente, a Rádio Itaon não vai parar aqui, tá bom? Um instante. Nós teremos mais 2 terças-feiras, dia 20 e 27, ó. Ninguém sai. Todo mundo às 9 horas, conectadinho para continuação da CAAD Itaon. E para encerrar aqui, gente, muito obrigado ao Gabriel, ele que foi o responsável pela transmissão que vocês estão vendo. Excelente imagem, excelente áudio. Deus te abençoe, Gabriel. Agradecer também a nossa equipe do marketing da CAAD, a Carol e a Maressa. Essas artes bonitas que vocês estão vendo, foram elas que nos ajudaram a fazer. Então, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, pastor Alcides, seu total apoio aos nossos adolescentes, a geração CAAD. Obrigado, Pedro Maza, obrigado, Thiago, obrigado, Diego, Deus os abençoe. Bia, foi um prazer te conhecer, um prazer aprender. Nosso pessoal gostou demais da senhora, viu? Então, ó, muito obrigado de coração. Esther, muito bom, minha amiga, minha irmã, e vamos trabalhar ainda mais. Esse que vem estamos novamente aqui, hein? Isso aí. Então, gente, não podemos parar. Então, geração CAAD pra frente. Para encerrar aqui, infelizmente acabou a live. O que é bom também acaba, não é, Bia? Equilíbrio. Isso, a palavra-chave, equilíbrio. Muito obrigado, gente, a todos vocês que nos emprestaram seus ouvidos, sua mente, para nós aprendermos. A CAAD é uma informação. Então, que Deus os abençoe. Ó. Um
beijão no coração de vocês e encerrar uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, Deus, essa noite foi enriquecedora para as nossas vidas, Deus amado. Possamos de ter esse equilíbrio, Pai, em tudo que nós fizermos, Pai, atenção no que nós vamos ver, no que nós vamos fazer, Deus amado, aonde nós emprestar os nossos olhos, Deus amado, e a nossa... Te pedir em nome de Jesus, ajudar os pais a saber de lidar com essas situações tão difíceis e complicadas, Deus amado. Dê também, Deus amado, sabedoria a esses pré e esses adolescentes, que eles entendam, Deus, que é necessário esse cuidado para a vida deles. O Senhor abençoa, Deus amado, aonde estiver uma vida com dificuldade, Deus amado. Estenda as tuas mãos de poder e mude, Deus amado, porque hoje nós tivemos o conhecimento, a informação e a orientação, Deus amado, e através disso nós podemos resolver os nossos problemas, Pai. Abençoe a vida da Bia, Deus amado, que esteve aqui acrescentando em nossas vidas, a Esther, Deus amado, a cada um que emprestou o seu coraçãozinho por um tempo para estar. Eu sou grato ao Senhor, Deus amado, São Caad, eu sou grato ao Senhor por cada vida que aqui esteve, Deus. Nos abençoe, nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Gente, um beijo, um abraço, até terça-feira com a Caad Taon. Deus abençoe.